Sim, professora. Tá aparecendo até do Teams. Agora estou vendo. Ah, do Teams. Agora tá vendo a tela do PowerPoint, né? Isso. Então, a da semana passada era equações do primeiro grau, né? Da sexta e do sábado. Hoje a gente termina com uma aula de exercícios e começa equações do segundo grau, que aí a gente fica com 2 aulas e meia para cada um. 2 aulas e meia para equação do primeiro grau e 2 aulas e meia para equação do segundo grau. E aí, lá na aula 18, nós vamos fazer a segunda avaliação. Amanhã eu já deixo o estudo dirigido 2 para vocês começarem a fazer. E tanto o PDF dessa aula quanto a atividade dessa aula já estão lá no Moodle. Eu já coloquei. Então, vamos lá. Em uma loja de móveis, Sérgio viu as seguintes ofertas: 3 armários por R$ 500, 2 armários grandes e um pequeno, ou 3 armários por R$ 400, 2 armários pequenos e um armário grande. Como Sérgio pode fazer para descobrir o preço de cada armário? Aparentemente, não é uma. Parece não ser um problema de equação, né? Mas a gente pode resolver como uma equação do primeiro grau. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou chamar de Y o armário grande e de X o armário pequeno. Considerando na primeira oferta, que é esta aqui, ó, 3 armários por R$ 500, mas é um armário pequeno e 2 armários grandes. Na outra oferta, são 2 armários pequenos e um grande. Então, como vai ficar? X, que é o armário pequeno, mais 2Y, porque são 2 armários grandes, é igual a 500, que é o valor da oferta. Na segunda equação, 2x são 2 armários pequenos, mais y, que é um armário grande, igual a 400, porque a oferta é de R$ 400. E aí a gente tem um sistema de equações. Como eu posso resolver esse sistema? De 2 formas. Ou por substituição ou por adição. As 2 formas podem ser usadas e a resposta tem que ser exatamente a mesma. Eu vou pegar aqui o primeiro, né, e tirar o valor do x. X mais 2y é igual a 500. Se eu vou passar o 2y para o segundo membro, ele era positivo, vai passar negativo. Então, ele vai ficar menos 2y. E vou pegar este x aqui e substituir na segunda equação. A segunda equação é 2x mais y igual a 400. Então, onde for x, eu vou substituir por 500 menos 2y. E vou ficar com o seguinte: 2 vezes 500 menos 2y, mais y igual a 400. Por que eu coloquei esse parênteses aqui? Porque eu preciso multiplicar o 2 por 500 e o 2 por menos 2y. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Aí alguém vai ter que ser a voz da turma. Pode achar que se alguém tiver uma pergunta no chat, eu falo para você, professora. Ok. Bom, nós multiplicamos 2 por 500, que dá 1.000. 2 por menos 2y dá menos 4y. E eu ainda tenho esse mais y aqui. Ele vai aparecer aqui. E no segundo membro, eu só tenho 400. No primeiro membro, vão ficar só os que têm incógnita. Então, menos 4y mais y,
que vai dar menos 3y, porque são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior aqui é o 4, que tem sinal negativo. Repito 400 e passo o 1.000 para o segundo membro. Como ele é positivo, ele vai passar para o segundo membro com sinal negativo. E aí eu tenho esta equação, menos 3y igual a menos 600, porque 400 menos 1.000 são sinais diferentes. Vou subtrair 1.000 de 400 e vou dar o sinal do 1.000, que é o que tem maior módulo. Aí fico com essa equação, menos 3y igual a menos 600, multiplico por menos 1, vai ficar positivo, vai ficar 3y igual a 600, y igual a 600 dividido por 3, e o y é igual a 200. Com esse valor de y, eu posso voltar nesta equação x mais 2y igual a 500, ou na equação do lado, que foi a que eu tirei o valor do x. É a mesma coisa. Então, o que eu faço? Substituindo o y na primeira equação, nós vamos ter o seguinte: x mais 2y igual a 500. Eu já sei que o valor do y vale 200. Então, x mais 2 vezes 200 é igual a 500. X mais 400, que é 2 vezes 200, é igual a 500. X é igual a 500 menos 400, porque eu passei o 400 para o segundo membro, e o sinal muda. E o x passa a ser, então, igual a 100. Qual é a resposta? O armário pequeno custa R$100 e um armário grande custa R$200. Alguma dúvida? Na resposta do X, professor, por que 2 vezes 200 é igual a 500? Eu sei que o 200 é o Y, você colocou duas vezes. Mas por que 2 vezes 200 é igual a 500? 2 vezes y aqui, ó. X mais 2y é igual a 500. Como y é igual a 200, eu tenho que multiplicar por 2. Na primeira equação. É isso, Emanuel? É quase isso. Ou no primeiro... Não, no primeiro não é. Aqui no X, aqui, ó. 2x... Não. 2 vezes 200 é igual a A 500. 500. Porque é 2 vezes y. O y não é 200? Y é. Então, 2 vezes 200. Ah, tá. É que então, no caso, seria tipo... É que não precisa colocar, mas seria 2y igual a 200. Isso? Sim, é. Ah, tá. Entendi. Mas não precisa, né? Na realidade, é só multiplicar o 2 pelo valor que a gente encontrou do y. Porque a gente já encontrou, não precisa mais daí. Isso, não precisa. Ah, entendi. Vamos passar para o próximo. Essa aqui é um exercício da UFG. Certa pessoa entra na igreja e diz a um santo: se você dobrar a quantia de dinheiro que eu tenho, dou-lhe 20.000 reais. Dito isto, o santo realizou o milagre e a pessoa o prometido. Muito animada, ela repetiu a proposta e o santo milagre. Feito isso, essa pessoa saiu da igreja sem qualquer dinheiro. Perguntas: quanto em dinheiro a pessoa possuiu ao entrar na igreja? Vamos ver? Bom, como a gente não sabe qual é a quantia de dinheiro que a pessoa que entrou na igreja tinha, nós vamos dizer que era X. Ela prometeu doar ao santo 20.000 reais se houvesse milagre.
se ele dobrasse o valor que ela tinha. Então, vai ser x menos 20.000, vai dar zero, porque a pessoa saiu sem nada. O santo realizou o milagre e dobrou a quantia de dinheiro que ela possuía. E assim ficou 2 vezes a quantia de dinheiro, que é x menos 20.000. Mas ele continuou saindo sem nada. Muito feliz que o santo realizou o milagre, ela então repetiu novamente a promessa e o santo milagre. Logo, 2 vezes 2x, que é essa equação de cima, na realidade é o valor que ela tinha, que foi dobrado, e tirando os 20.000 que ela tinha prometido. Resolvendo a equação, nossa equação vai ser 2 vezes 2x menos 20.000 igual a zero. 2 vezes 2x vai dar 4x, tá? Aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí a minha setinha. Sim, hoje tá aparecendo na sua setinha. Hoje tá melhor. Acho que tá uma coisa louca aqui. Bom, então 2 vezes 2x vai dar o 4x. 2 vezes 20.000 vai dar 40.000. Só que ele tem que tirar desse valor aqui que foi dobrado, 20.000, que é o valor da promessa. E aí vai ficar 4x menos 40.000 menos 20.000 igual a zero, porque a pessoa saiu da igreja sem nada. E aí vamos ficar com o seguinte, 4x, que vai repetir aqui, menos 40.000 menos 20.000, que vai dar menos 60.000, igual a zero. A pessoa sai sem nada. Passo os 60.000 para o segundo membro, então ele sai com o sinal trocado, ele era menos, vai virar mais. Fico com 4x igual a 60.000. X é, então, 60.000 dividido por 4, que dá 15.000. Então, a pessoa entrou na igreja com 15.000, o santo dobrou 15.000, virou 30.000, ele deu, né, ele resolveu dobrar mais ainda. Então, dobrou aí o valor, mas no final das contas ele saiu sem nada. Então, a pessoa tinha 15.000. Nossa, que pessoa rica, né? 15.000. Bom, a resposta seria: a pessoa entrou com 15.000 na igreja. Imagina isso aqui no vestibular. Esse aqui é de um Enem. Também tem a ver com o sistema de equação, com a equação do primeiro grau. Um grupo de pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. Imaginei a festa de formatura de vocês, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Letra A, R$ 14. Letra B, R$ 17. Letra C, R$ 22. Letra D, R$ 32. E letra E, R$ 57. Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que 50 pessoas já haviam pago a sua parte da despesa total
mas ainda precisavam pagar R$ 7,00 a mais. Então, nós vamos ter 50 vezes 7, que são essas 50 pessoas que já tinham pago a cota inicial. E aí vamos ter 5 pessoas que se juntaram ao grupo e que precisam pagar a sua parte, que a gente não sabe qual é, nós vamos chamar de X. Então, essas 5 pessoas vão pagar X. O valor que essas pessoas pagarão ao valor acrescentado ao restante do grupo dá um total de R$ 510. Então, a nossa equação será 50 vezes 7 mais 5x igual a 510. Resolvendo. 50 vezes 7 são 350. 5 vezes x são 5x. Isso aqui tem que dar 510. O que tem a incógnita fica no primeiro membro. E o 350 vai passar para o segundo membro com o sinal trocado. Ele é positivo, vai passar negativo. E aí nós temos que 5x é igual a 510 menos 350. 5x é igual a 160, que é 510 menos 350. Logo, o x será 160 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando aqui, vai passar para o segundo membro dividindo. E aí nós temos que x é igual a 32. Então, o valor total que cada pessoa, cada uma dessas 5 pessoas vai ter que pagar é R$ 32. Então, a resposta certa dessa questão é a letra D, de dado. Dúvida? Até agora ninguém falou nada aqui no chat, professor. Só a Dalton que perguntou se a aula vai ser gravada no Moodle. A aula está gravada, está sendo gravada. Bom, essa próxima questão é uma questão do Enem de 2010. Imaginem pegar uma questão dessa no Enem. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que cada atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com o outro pé do qual o salto é realizado. Esse texto está disponível em www.ccbat.org.br. Foi um texto adaptado. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. E do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre letra A, 4 metros e 5 metros, letra B, 5 metros e 6 metros, letra C, 6 metros e 7 metros, letra D, 7 metros e 8 metros, e letra E, 8 metros e 9 metros. Bom, começando a resolver, nós não sabemos qual foi a distância que ele alcançou no primeiro salto. E é exatamente essa distância que o exercício quer saber. Por isso, nós vamos chamar essa distância desconhecida de x. No segundo salto, essa distância diminuiu 1,2 metros em relação ao primeiro salto. Então, é x menos 1,2. No terceiro salto,
reduziu 1,5 metros em relação ao segundo salto, que já era x menos 1,2. Então, nós vamos ter aí no terceiro salto x menos 1,2 menos 1,5, que é a mesma coisa que x menos 2,7. O atleta pretende alcançar a distância total de 17,4 metros. Então, ele tem que somar o primeiro salto, mais o segundo salto, mais o terceiro salto, e esse resultado ser 17,4. Resolvendo essa equação, nós vamos ter x mais x menos 1,2, porque mais com menos dá menos, mais x menos 2,7, mais com menos dá menos, igual a 17,4. X mais x é 3x. Menos 1,2 menos 2,7 dá 3,9. Isso igual a 17,4. No primeiro membro fica só quem tem a incógnita, então só quem tem o x. Vou passar o 3,9 para o outro lado e tenho que trocar o sinal, portanto, ele vai ser positivo. E aí nós ficamos com a seguinte equação: 3x igual a 17,4 mais 3,9, que é igual a 21,3. O x vai ser, então, 21,3 dividido por 3, que dá 7,1. Portanto, o primeiro salto, ele tem um alcance de 7,1. A resposta, então, tem que estar entre 7 e 8 metros, que é a letra D. Dúvida? Até agora não, professor. O pessoal está quietinho, não falou nada também. Pois é, né? Ou o pessoal está muito sabido. Acho que o pessoal está com frio hoje. Bom, essa aqui é do Instituto Federal de Sergipe, de 2015. Um professor gasta 1/3 do seu salário com alimentação, 1/2, metade do salário com moradia e ainda lhe sobram R$ 900. Qual o salário desse professor? Letra A, R$ 2.200. Letra B, R$ 7.200. Letra C, R$ 7.000. Letra D, R$ 6.200. Letra E, R$ 5.400. Então, a equação vai ser a seguinte: x é o salário do professor. Ele gasta x sobre 3 com alimentação, x sobre 2 com moradia e ainda sobram R$ 900 para ele passar o resto do mês, pagar as dívidas. E aí a nossa equação é esta aqui: x é igual a x sobre 3 mais x sobre 2 mais 900. Tudo que tiver incógnita vai para o primeiro membro e o que não tiver fica no segundo. Mas percebam aqui que nós temos duas frações. Então, para começar, o que a gente faz? Calcula o quê? 3 vezes 2? Aí é fácil, né? Calcula o MMC, como eles são primos, 3 vezes 2. E aí, nós vamos ficar... Eu já fui direto, hein? Por que vai ficar aqui? 6x igual a 2x mais 3x mais 5.400. Porque vai ficar 6 aqui embaixo. E aí, ó, x sobre 1, o MMC é 6. Ou melhor, façam esse aqui e vejam se vocês... Façam esse MMC
e vejam se vocês encontram isto aqui. 6x igual a 2x mais 3x mais 5.400. Aqui é já tirando o denominador. Então, vocês vão ter que encontrar 6x sobre 6, 2x sobre 6, mais 3x sobre 6, mais 5.400 sobre 6. Vejam aí. Conseguiram encontrar? Eu acho que eu encontrei aqui, senhor, porque foi por causa do 900 dividido por 6, que deu os 5.400, isso? Isso. 900 vezes 6 vai ficar tudo sobre 6. 6 dividido por 1 aqui embaixo do x vai dar 6. 6 vezes 6x dá 6x. Aí 6 dividido por 3 dá 2. 2 vai multiplicar o x, vai ficar 2x. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 aqui. 3 vezes x dá 3x. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 900 dá 5.400. Como a gente vai ter embaixo 6, todos os denominadores igual a 6 dos dois lados, eu posso escrever só os numeradores para facilitar a vida. Então, a gente vai ficar com 6x igual a 2x mais 3x mais 5.400. Agora sim, eu vou passar tudo que tem x para o primeiro membro e o que não tem vai ficar no segundo membro. E aí eu vou ficar com o seguinte: 6x menos 5x, porque 2x mais 3x dá 5. Passei para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado, vai ficar negativo. Então, 6x menos 5x é igual a 5.400. 6 menos 5 dá 1, então é x. X é igual a 5.400. Então, a alternativa correta é a letra E. 5.400 é o salário desse professor. Alguma dúvida? Por enquanto não teve nenhuma dúvida no chat. Nossa, Verdade. A turma tá quieta hoje. demais até. O frio É espantou. o frio. É o frio. Essa aqui vocês querem resolver sozinhos? Essa é uma questão da UERJ de 2015. Todo mundo conhece aí a turma da Mônica, né? Então, a questão é a seguinte: de acordo com os dados do quadrinho, a personagem, que no caso aqui é a Magali, gastou R$ 67 na compra de X lotes de maçã, Y melões e 4 dúzias de bananas, em um total de 89 unidades de frutas. Desse total, o número de unidades de maçã comprado foi igual a letra A, 24,
letra B, 30, letra C, 36, ou letra D, 42. Como a gente tem que observar a figura, então, maçã custa R$ 5,00 o lote de 6 unidades. O melão custa R$ 5,00 a unidade. A banana custa R$ 3,00 a dúzia. E ela comprou 89 unidades de fruta, bem Magali mesmo. O que é importante? A Magali gastou R$ 67,00 na compra de X lotes de maçã, Y melões e 4 dúzias de bananas, em um total de 89 unidades de frutas. Vamos escrever isso aqui de forma que a gente consiga montar uma equação. Então, ela comprou X lotes de maçã. Professora, Oi, corta essa explicação um pouquinho. É que a diga. Dalton acabou de mandar mensagem falando pra você explicar de novo a última pergunta que você fez, como você fez a conta De qual? Da da anterior? anterior. Isso, Dessa? dessa mesmo. Ah, tirou o MMC aqui. Acho que deve ter sido isso que ele não entendeu. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui no chat. Deve ser isso. Eu Sim, fiz direto. ele falou que foi isso, não? É do Eu fiz MMC. direto. Tira o MMC, vai ficar 6 embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Vou voltar para lá e fazer o seguinte. Essa aqui, ela vai ficar... Vou tentar fazer uma coisinha aqui para ver se vocês entendem. Concordam que vai ficar tudo 6, né? 6. Aqui embaixo fica 6. Calma aí, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Não estou vendo o que vocês estão falando. Bom, vou tirar todos os de cima, todos os numeradores. Achou a MMC, não achou? 6, como está aqui, certo? Vocês estão vendo? Sim, professor, aqui tá aparecendo mais. Tá, né? Tá aparecendo isso aqui. Isso. Então, CC, 6 dividido por 1 que está embaixo do x vai dar 6, certo? certo. 6 vezes x dá 6x, concordam? Sim. 6 dividido por 3 dá 2. 2 multiplicado por esse x aqui vai dar 2x. Concordam? Sim. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 3. 3x. Certo? E Por 6 dividido por 1, que está embaixo do 900, vai dar 6. 6 vezes 900 dá 5.400. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Ah, eu não salvei, peraí. Calma. Conseguiram ver aqui? Sim, professor, aqui tá aparecendo E certinho. aqui todos os denominadores eu não preciso mais repetir, porque é 6 dos dois lados. Então, só vou escrever o que está no numerador. 6x igual a 2x mais 3x mais 5.400. Só que eu acho que na hora que eu colocar aqui, ele não vai aparecer. Acho que está aqui.
Perceberam aqui? Sim, Não escrevo mais os denominadores e só escrevo os numeradores. Por que que eu faço isso? Porque dos dois lados tem o mesmo denominador na fração. E aí eu só fico com 6x igual a 2x mais 3x mais 5.400. E aqui é só resolver uma equação do primeiro grau. Entenderam? sim. O Adalto disse que entendeu bem agora também. Beleza. Vamos lá, então, para onde nós estamos. Bom, a Magali comprou X lotes de maçã, mas lembrando que pela figura aqui, o lote tem 6 maçãs, portanto, a quantidade total de maçãs é 6 vezes X, certo? Porque o que a gente quer saber é a quantidade total de maçãs. Aí ela comprou Y melões, 4 dúzias de bananas, ou seja, 48 bananas. Por que eu coloquei aqui 48 bananas? Porque nós precisamos aqui, na hora que eu montar essa equação, que tenha as frutas, porque é unidades de frutas, certo? E aí eu consigo tirar daqui que a maçã custa R$ 5,00 o lote, o melão custa R$ 5,00 a unidade e a banana custa R$ 3,00 a dúzia. E ela gastou R$ 67,00 e comprou 89 unidades de frutas. A primeira equação vai ser a quantidade de frutas. Então, vão ser 6x, porque são 6 lotes de maçã, Y melões e 48 bananas. Isso dá, no total, 89 frutas. Na segunda equação, 5 vezes o valor do lote de maçã, porque X é lote de maçã, mais 5, que é a unidade do melão, vezes Y, mais 3, são 3 dúzias, vezes 4. Ela comprou 4 dúzias, aqui é 4, porque o preço da banana é por dúzia. E aí, 5x mais 5y mais 3 vezes 4 igual a 67 é o quanto ela gastou. Vamos resolver essa primeira equação e resolver a segunda para formar o sistema de equações. Então, 6x mais y, o que não tem letra, não, que não tem coeficiente, eu passo para o segundo membro. Então, 89 menos 48. E eu vou achar que 6x mais y é igual a 41. E na segunda equação, 5x mais 5y é igual a 67. Aqui era mais 12, passa para o segundo membro, negativo, vai ficar menos 12. E aí nós vamos ter a seguinte equação. 5x mais 5y é igual a 55. Lembrando que a quantidade total de maçãs é 6x. Aí eu vou ter a seguinte equação. 6x mais y é igual a 41. 5x mais 5y é igual a 55. Eu posso dividir a equação de baixo por 5, que é a mesma coisa que eu multiplicar 1/2, menos 1/2, porque aí eu cancelo o y de cima com o y de baixo. Então, multiplicando por menos 1,5 ou dividindo por menos 5, dá no mesmo, a gente vai ter o seguinte: 6x mais y é igual a 41, e a de baixo, que eu dividi por 5, vai ficar, por menos 5, vai ficar menos x, menos y, igual a menos 11. Agora eu posso somar as duas. Cancelo mais y com menos y e vou ficar com a seguinte equação. 6x menos x dá 5x, 41 menos 11 dá 30,
x é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6. Então, ela comprou 6 lotes de maçãs, mas eu não quero saber quantos lotes ela comprou. Eu quero saber quantas maçãs. Lembrando que o valor que ela comprou foram 6 lotes de maçãs, mas que a quantidade total é 6 vezes x, que aí vai dar quantas unidades. Então, 6 vezes o x que nós encontramos, que é 6, vai dar 36. Então, ela comprou 36 unidades de maçãs, que equivale aí a 6 lotes, porque o lote tem 6. Dúvida? Tem o Daniel, professor, acho que ele tava querendo falar. Não sei se ele ainda tá com dúvida ou falar alguma coisa. Sim. Não, agora sumiu. Mas acho que era o Daniel, acho que tava querendo falar no áudio aqui. Ou Ah, não? tá. Alguém tem dúvida? No chat aqui até agora não teve nenhuma dúvida. Bom, aqui no menos 1/5, eu coloquei para explicar aqui, mas eu poderia escrever dividido por menos 5, vai dar no mesmo. Ou poderia tirar, né, usar o método da adição e tirar o valor de y aqui e substituir na de baixo. Tinha que dar 6 do mesmo jeito. Não importa a forma, vocês podem fazer pelo método da adição, que foi aqui como eu resolvi, ou podem fazer pelo método da substituição. A resposta tem que ser a mesma. Certo? Certo. Então, vamos. Resposta certa, a letra C. E acredito que essa seja a última de sistemas de equações. Num sítio existem patos e porcos, num total de 40 cabeças e 128 pés. Determine o número de porcos desse sítio. Parece aquelas coisas de raciocínio lógico, né? Mas eu posso fazer o seguinte: a quantidade de patos eu vou chamar de D, você pode usar qualquer letra, hein? E a quantidade de porcos eu vou chamar de P. Lembrando que patos mais porcos são 40, porque cada um tem uma cabeça. Até eu acho que ninguém tem dúvida, né? A gente não tem nenhum pato ou porco abduzido nesse sítio. Daí, os patos têm 2 pés, certo? E os porcos têm 4 pés. 4 patas, não sei. Então, 2D, que é a quantidade de 2 é a quantidade de pés dos patos, e 4 a quantidade de pés dos porcos. Isso aqui, somado, tem que dar 128, porque são 128 pés. Portanto, nós já temos um sistema de equações, que é D mais P igual a 40 e 2D mais 4P igual a 128. Fica mais fácil eu usar o método da substituição. Então, nessa primeira equação, eu posso tirar que D é igual a 40 menos P. Substituo D, que é 40 menos P, na segunda equação, na equação 2D mais 4P igual a 128. Então, vai ficar 2, o D, que é 40 menos P, mais 4P igual a 128.
multiplica 2 por 40 e 2 por menos P. 2 multiplicado por 40 dá 80. 2 multiplicado por menos P dá menos 2P. Repito, 4P, mais 4P que estava aqui fora, igual a 128. O que tem incógnita fica no primeiro membro e o que não tem vai para o segundo membro. Fica o seguinte, menos 2P mais 4P igual a 128 menos 80. Por que que é menos 80? Porque ele estava no primeiro membro e passou para o segundo membro com o sinal trocado. Menos 2P mais 4P são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal de maior módulo. O maior aqui é o mais 4, portanto, o sinal vai ser positivo. 128 menos 80 vai dar 48. 2P igual a 48. P é igual a 48 dividido por 2 e P é igual a 24. Portanto, o número de porcos desse sítio é 24. Dúvida? Até agora não teve nenhuma dúvida no chat. Só o Adalto que falou que ele vai sair um pouquinho da aula aqui, mas depois vai assistir tudo de novo, professor. Sim, eu sei. O Adalto está com um probleminha em casa. Sem problema. Deu para entender? Positivo. Então, vamos para equações do segundo grau. Aquela coisa super simples. Uma equação do segundo grau, a gente está pensando de forma geral. Vamos dizer que a nossa incógnita é x. Então, uma equação do segundo grau é toda equação que tem essa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o a é diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, não existe equação do segundo grau. A gente vai ficar com a equação do primeiro grau. E o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é conhecido como termo independente. Forma geral ou forma canônica, que é essa aqui, ax ao quadrado mais bx mais 6 igual a zero, mas ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é a forma canônica ou forma geral. A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais e o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Exemplos de equações do segundo grau. 2x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Neste caso, A é igual a 2, B é igual a 4 e C é igual a 3. Essa equação é chamada de equação completa. Eu tenho x ao quadrado, tenho x, tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu tenho todos os termos da equação geral. Neste outro exemplo, 4x ao quadrado menos 5x igual a zero, eu tenho que o a é igual a 4, o b é igual a menos 5 e o c é igual a zero, porque ele não existe aqui no primeiro membro da equação. Nesta outra, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Eu tenho que a é igual a 1, b é igual a zero e c é igual a menos 36. Nessas duas equações que faltam termos nela, nós chamamos de equação incompleta. E aí existem formas diferentes de resolver a equação completa e a equação incompleta. Uma equação do segundo grau é completa quando B e C são diferentes de zero. Lembrando que uma equação do segundo grau
o coeficiente do x ao quadrado não pode ser zero. Então, no caso, nesses exemplos, x ao quadrado menos 9x mais b igual a, mais 20 igual a zero, o a é igual a 1, o b é igual a menos 9 e o c é igual a 20. Nesta de baixo, menos x ao quadrado mais 10x menos 16 é igual a zero. O a é menos 1, o b é 10 e o c é menos 16. Equações incompletas. Nas equações incompletas, b ou c é igual a zero, ou b é igual a zero, ou c é igual a zero. E aí nós temos dois tipos de equações incompletas. As equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, nessa daí o c é igual a zero, e temos como exemplo x ao quadrado menos 3x igual a zero, onde a é igual a 1 e b é igual a menos 3. Como eu não tenho termo independente, c é zero. Na equação menos 2x ao quadrado mais 4x igual a zero, eu tenho que a é igual a menos 2 e b é igual a 4. Já nas equações da forma ax ao quadrado mais c igual a zero, nestas equações, o b é igual a zero, ou seja, nós não temos o termo em x. Nós temos o termo em x ao quadrado e o termo independente. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 2 igual a zero. A é igual a 3 e C é igual a menos 2. B é igual a zero. Nós não temos o termo em x. X ao quadrado mais 5 igual a zero. A é igual a 1 e o C é igual a 5. Dúvida nisso? Até agora não. De qualquer forma, vocês já viram isso, né? Imagino. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, nós achamos as raízes. Mas o que é uma raiz? A raiz é um número real e quando a gente substitui a incógnita de uma equação, transforma essa equação numa sentença verdadeira. Com a raiz da equação, nós temos o conjunto verdade ou conjunto solução, que é um conjunto formado pelas raízes de uma equação. Resolução de uma equação do segundo grau. Para as equações incompletas, nós temos dois tipos de equação. O primeiro caso é a equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde o c, que é o termo independente, é zero. Nesse caso, o que a gente faz? Nós colocamos o fator comum, que é a incógnita, e pela propriedade dos números reais, nós podemos dizer que um dos valores do x é zero, e outro valor é dado pela resolução da expressão. Por exemplo, x ao quadrado mais 3x igual a zero, eu faço o seguinte. Eu ponho o x em evidência, porque eu tenho x aqui e aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. X ao quadrado dividido por x dá x, mais 3x dividido por x, que dá 3. E aí eu posso dizer, pela propriedade dos números reais, que ou o x é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. A primeira raiz é x igual a zero, e a segunda raiz é x mais 3 igual a zero. Daí eu tiro que x duas linhas, porque a primeira raiz, que é o x', é zero, x duas linhas é igual a menos 3. E eu tenho um conjunto verdade, V, o conjunto solução S, de par ordenados 0 e menos 3. Esses dois valores tornam essa equação verdadeira. Dúvida?
Provavelmente vocês já resolveram algumas dessas questões lá no nono ano. Talvez, talvez. Talvez, Agora talvez. lembrar Ah, talvez. quando que fez, tá difícil. Bom, vamos ver aqui o primeiro caso. Tem uma outra forma da gente achar as soluções. Normalmente, nesse tipo de equação, o x, uma linha, é zero, e o x, duas linhas, é menos b sobre a. O a, neste caso, é 1, o b é 3 e o c é 0, porque ele é uma equação incompleta do primeiro caso. Então, nós vamos ter que x, uma linha, é zero, e partindo desse princípio, menos b sobre a é menos 3 dividido por 1, que é menos 3, que foi o valor que nós encontramos lá, que o x duas linhas era igual a menos 3. Então, o conjunto verdade ou conjunto solução é 0 e menos 3. Isso aqui é um macete para resolver mais rápido. Então, também só serve para essa. Para esse tipo de equação, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Dúvida? Por enquanto não. E nem no chat até agora. Nossa. Pois é, até agora não teve ninguém falando uma pergunta. Bom, no segundo caso de equações incompletas, são as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Nesse caso, o coeficiente do x é 0, porque a equação completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Se a nossa equação é ax ao quadrado mais c igual a 0, significa que o termo do coeficiente em x é 0. Nesse caso, nós vamos isolar a incógnita no primeiro membro, passar o termo independente para o segundo membro e, já que temos um número elevado ao quadrado, para a gente encontrar esse número, nós temos que tirar a raiz quadrada. Porém, um número elevado ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, sendo esse número negativo ou positivo. Aí entra aquele sinal de mais ou menos que a gente usa antes do sinal da raiz quadrada. Então, vai ficar assim. Nesta equação aqui, que é o nosso exemplo, x ao quadrado menos 81 é igual a 0, o a é igual a 1, o b é 0 e o c é menos 81. Deixamos o x ao quadrado no primeiro membro, passamos o 81 para o segundo membro com o sinal trocado. E aí eu fico que x ao quadrado é igual a 81. Mas eu quero saber qual é o valor do x. Então, vou tirar a raiz quadrada. Vai ficar o mais ou menos, porque tanto faz mais esse número aqui elevado ao quadrado ou menos esse número elevado ao quadrado, vai dar 81. Raiz quadrada de 81 é 9, então o nosso x é mais ou menos 9. X uma linha é 9 e x duas linhas é menos 9. O nosso conjunto verdade ou conjunto solução vai ser, então, menos 9 e 9. Dúvida? Por enquanto não. De modo geral, esse tipo de equação, do tipo ax ao quadrado vai ser igual a 0, possui duas raízes reais se ele for desse jeito, né? O x ao quadrado menos alguma coisa, menos na realidade. Ela vai ficar c sobre a, mas ele só quer dizer que isto aqui tem duas raízes reais. Só isso. Não tem outra coisa. Eu sei que se for um número positivo, ele tem duas raízes reais. Se menos c sobre a
for um número positivo, essa equação tem raízes reais. Se for um número negativo, não existe raiz real. É só isso. Não resolve. É só para não ter o trabalho de resolver, para saber que eu tenho duas raízes, se isso aqui, menos C sobre A, for positivo. Beleza? Agora tem duas perguntas aqui no chat, professora. Sim. Tem do Atos que perguntou assim, tanto faz ser mais ou menos então? Ele perguntou. Como assim, mais ou menos, aonde? Tipo, acho que ele quis dizer mais ou menos, tipo, na x ao quadrado menos 81, ou se fosse mais. Não sei se Se foi. fosse mais aqui, o resultado aqui seria negativo. Então, ele não tem raiz real. Porque a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Nesse caso aqui, para a gente descobrir se tem a raiz ou não. Para resolver se aqui for mais, ele vai ficar negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. E tem o Machado, acho que é Machado Santos, que é o Gabriel, não lembro. Ele Gabriel. perguntou como funciona esse x, duas linhas ou uma linha? São as raízes. X uma linha é uma raiz, x duas linhas é outra raiz. Vamos ver aqui, ó. Numa equação completa, que é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a tem que ser diferente de zero, nós usamos a famosíssima fórmula de Bhaskara. Sabiam que essa fórmula de Bhaskara saiu exatamente dessa equação aqui? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vocês já viram essa fórmula? E já sim, eu lembro que essa fórmula, bem antigamente na escola, manjava a fórmula básica. Agora eu não lembro mais. Então, mas percebam que a gente tem aqui mais e menos, né? Eu tenho uma raiz que tem esse mais aqui e a outra raiz tem menos. Então, a gente representa essas raízes por x' e x duas linhas. Só que a fórmula de Bhaskara, antes, ela era escrita desse jeito. Hoje, ela já está simplificada. É a mesma fórmula, só que um pouquinho mais simplificada. Porque colocou-se aí dentro dessa fórmula o discriminante, o delta. E aí a gente chama de delta o b ao quadrado menos 4ac. Dessa forma, a nossa fórmula de Bhaskara fica desse jeito. Já viram essa com certeza, né? Sim, essa já. É a mesma fórmula de Bhaskara. E aí eu continuo com mais ou menos, eu tenho duas raízes, um x, uma linha, e um x, duas linhas. Mas aí eu tenho que prestar atenção no seguinte: se o resultado do delta for positivo, ou seja, se ele for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Mas se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Porque se isso aqui for zero, eu vou ficar com menos b sobre 2a. Se o delta for negativo, se esse valor aqui for negativo, ele vai aqui para dentro da raiz quadrada negativo, não existe raiz no conjunto dos números reais de números negativos. Então, vocês lembrando disso aqui, nem precisa fazer muita coisa. E eu vou mostrar um exemplo de cada coisa. Vamos resolver essa equação.
x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. E aí percebemos que o A é igual a 1, o B é igual a menos 12 e o C é 35. Conseguiram perceber isso? Sim, até aí eu entendi. Então, vamos resolver. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos usar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O nosso B é menos 12, então menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 35. Entenderam aí? Eu entendi mais ou menos. Deixa eu voltar aqui no anterior. Ó, delta é B ao quadrado menos 4AC. Certo? Certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer lá é calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. Deu para entender agora? Ah, tá. Acho que agora clareou um pouco aqui. B ao quadrado menos 12 elevado ao quadrado dá 144. 4 vezes 1 dá 4, vezes 35 dá 140. 144 menos 140 dá 4. Esse delta aqui ele é positivo, certo? O que significa isso? Que eu tenho duas raízes diferentes. Eu tenho um x uma linha e um x duas linhas diferentes. Aí vou para o resto da equação de Bhaskara. Eu tenho que o x uma linha é menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a. Eu não escrevi a equação aqui. Eu já estou colocando os valores dentro da equação da raiz. Então, a primeira raiz é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. No nosso caso, o b é menos 12, o delta é 4 e o a é 1. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter menos vezes menos dá mais, 12, mais raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. 12 mais 2 são 14, dividido por 2 dá 7. A primeira raiz é 7. A segunda raiz é a mesma coisa, menos b, só que nesse caso é menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Porque na fórmula de Bhaskara nós temos mais ou menos. Então, uma das raízes vai ser mais aqui, antes da raiz, e a outra será menos antes da raiz do delta. Menos vezes menos dá mais 12. Raiz quadrada de 4 é 2, então é menos 2 sobre 2. 12 menos 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, meu conjunto solução ou meu conjunto verdade são os números 5 e 7, que são raízes dessa equação. Deu para entender? Deu sim. Vamos aqui para o próximo. Se aparecer alguma coisa assim, vocês conseguem resolver. X Não, ao quadrado. mais Oi? complexo. É. Não, não. X ao quadrado sobre 2 menos x mais 12 sobre 3 é igual a 2x. Primeira coisa que se faz quando tem fração com denominadores diferentes é tirar o IC.
No nosso caso aqui, 2 e 3 são primos entre si, então 2 vezes 3 são 6. Aqui embaixo do 2x tem 1. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Menos 6 dividido por 3 dá 2. Eu vou ter que multiplicar por x mais 12. Então, 2, abre parênteses, x mais 12, fecha parênteses. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2x dá 12x. Tenho todos os denominadores iguais, os dois membros. Então, eu posso escrever dessa forma. 3x ao quadrado menos 2 multiplica x mais 12 igual a 12x. 3x ao quadrado menos 2 vezes x, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 12 dá 24, igual a 12x. Organizando isso aqui, porque a gente fique com uma equação do segundo grau, nós vamos fazer o seguinte, passar o 12 para o primeiro membro. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 2x menos 12x menos 24 igual a 0. Menos 2x menos 12x dá menos 14x. E a equação do segundo grau fica dessa forma. 3x ao quadrado menos 14x menos 24 igual a 0. Agora, a gente consegue resolver a equação do segundo grau. Nessa equação, A é igual a 3, B é igual a menos 14 e C é igual a menos 24. O delta é B ao quadrado menos 4AC. B é menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 24. 14 elevado ao quadrado é 196, menos 14 também. 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 24 dá 288, menos vezes menos dá mais. Então, nós vamos ficar 196 mais 288 é o nosso delta. O delta, então, 484. Indo para a raiz da equação. A primeira raiz, que é o x, uma linha, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Substituindo aqui pelos valores da equação, nós vamos ter menos 14, porque o b é menos 14, mais raiz do delta. O delta é 484, dividido por 2, o nosso A é 3. Menos vezes menos dá mais, então vai ficar 14, mais raiz de 484 é 22, dividido por 6, porque 2 vezes 3 aqui de baixo. 14 mais 22 é 36, dividido por 6, nós vamos ter que a primeira raiz é 6. Então, x, uma linha, que a primeira raiz é 6. Na segunda raiz, nós vamos ter a mesma coisa. Menos vezes menos dá mais, então 14, menos raiz de 484, dividido por 2 vezes 3, é a nossa segunda raiz. 14 menos 22, dividido por 6. 14 menos 22 são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, então o sinal será negativo. 22 menos 14 dá 8, menos 8 sextos. Eu posso simplificar essa equação e vou chegar que o x duas linhas é igual a menos 4 terços. Logo, nosso conjunto verdade ou conjunto de solução é menos 4 terços e 6. Dúvida? Lembrando que vocês têm que resolver depois todas essas equações. Alguma dúvida? Por enquanto não teve nada aqui no chat. Ainda. Ainda. Mas vocês vão resolver isso aqui de novo. E neste caso aqui,
Eu sei que teve gente que andou se enrolando lá no A, B, eu acho que tinha umas letras diferentes. Vocês não podem se enrolar mesmo. Porque as letras não, é a mesma forma de resolver. Nós temos a equação 3p ao quadrado mais 6p mais 3 igual a 0. Tem uma forma de resolver que é muito mais fácil, seria dividir tudo por 3, para poder resolver uma equação de segundo grau mais simples, ou resolve direto. Eu acho que é muito mais fácil dividir por 3, porque 3, 6 e 3 são todos divisíveis por 3. Mas se vocês não quiserem, podem resolver dessa forma que está aqui, que o resultado é o mesmo, não muda. Então, como eu dividi por 3, para simplificar a minha vida, 3p ao quadrado dividido por 3 dá p ao quadrado, 6p dividido por 3 dá 2p, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou resolver essa equação aqui. P ao quadrado mais 2p mais 1 igual a 0. Se vocês quiserem resolver a equação de cima, 3p ao quadrado mais 6p mais 3 igual a 0, vai dar o mesmo resultado. As raízes têm que ser as mesmas. Neste caso, nessa equação de baixo, que é que eu vou resolver, o A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 1. Então, o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é o 1, vezes C, que também é 1. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Sinal negativo. 4 menos 4 dá 0. Quando delta é 0, eu tenho raízes iguais. A primeira raiz é menos 2, mais raiz quadrada do 0, que é 0, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1. Menos 2 mais 0 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. A segunda raiz tem que ser também menos 1, porque as raízes são iguais. Porque o delta é igual a 0. O P duas linhas, então, vai ser menos 2, menos raiz de 0, sobre 2 vezes 1. Menos 2 menos 0, vai dar menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. As duas raízes têm que ser iguais, porque o delta é igual a 0. Dúvida? Eu acho que não. E dá para resolver se for X, se for Y, se for C, se for B. A letrinha aqui pouco importa. Contanto que seja a mesma letra aqui e aqui, facinho de resolver. O nosso conjunto verdade, já que as raízes são iguais, é apenas menos 1. E nessa aqui, 4y² menos 2y mais 1 igual a 0. Neste caso, A igual a 4, B igual a menos 2 e C é igual a 1. No delta, B ao quadrado menos 4AC. B é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 4, que é o A, vezes 1, que é o C. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4 são 16, com sinal negativo. 4 menos 16 são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Nesse caso, será negativo, porque o maior aqui é 16. 16 menos 4 dá 12, com sinal negativo. O delta é um número negativo. Quando o delta for negativo, essa equação não tem solução no conjunto dos números reais, porque não existe raiz quadrada negativa. Raiz quadrada de número negativo. Então, é simplesmente esta a resposta, eu não preciso resolver nada.
Deu para entender? Deu sim. Espero que a maioria seja negativa. Ou seja, incompleta. Então. Bom, já que nós já sabemos resolver as raízes, achar as raízes de uma equação, a gente pode estudar as raízes. Temos algumas situações. A situação 1, por exemplo, verificar se o número menos 2 é a raiz da equação x² menos 2x menos 8 igual a zero. Como é que a gente faz essa verificação? A gente substitui o x pelo menos 2. Se der zero no final, esse número menos 2 é raiz dessa equação. Então, vamos substituir. E aí, depois a gente vai ficar vendo isso aqui, né? O delta, porque o delta ajuda muito a gente saber estudar o sinal do delta. Substituindo x por menos 2, nós vamos ficar com isto aqui. Menos 2, na realidade aqui era para ser menos 2 dentro dos parênteses, tá? Está faltando menos e está faltando os parênteses. Então, menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e consertar esse negócio. No PDF de vocês vai ter esse erro, viu? Mas eu vou consertar aqui, depois eu conserto lá. Pronto, agora ficou certo. Ai, que legal. Eita, que deu uma voltada bonita. Só salvar aqui para mostrar lá. Agora também não vai complicar, não vai... Vou substituir o x pelo menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é o menos 2, menos 8 igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 multiplicado por menos 2 dá 4, menos 8 igual a zero. 4 mais 4 são 8, menos 8 igual a zero. A gente já sabe que vai dar zero, mas zero é igual a zero. Então, isso aqui é verdade. A gente conclui que menos 2 é a raiz da equação. Deu para entender? Deu para entender? Se colocar zero seria errado, então, professora? Ou não? Tipo, 8 menos 8 igual a zero? não, de. Você disse que o 2 é a raiz da equação mesmo, né? Se fosse Sim, zero, sim, a raiz da sim. equação. Porque a gente substituindo o x por menos 2, ele vai dar zero igual a zero. Uhum. Se ele der zero igual a zero, se essa resposta for verdadeira, o número é a raiz da equação. Se, por exemplo, for um outro número aqui igual a zero, é uma expressão falsa. Então, ele não é raiz. Ah, entendi. Depois eu vou ajeitar isso aqui para o zero ficar aqui em cima. Na situação 2, determine os valores reais que K deve assumir para que a equação não tenha raízes reais. Uma equação que não tem raízes reais tem que ter o delta negativo. E aí nós vamos resolver uma inequação. Porque delta negativo é um delta menor que zero, é o único que não tem raiz real. E aí nós vamos ter que fazer aqui, ó, delta é b ao quadrado, que nesse caso aqui é 9, o a é 9, o b é 9 e o c é k. Delta, então, b ao quadrado menos 4ac. E esse delta tem que ser menor que zero. Nós vamos escrever o seguinte, 9 ao quadrado é 81,
4 vezes 9 é 36, que multiplica K. E aí com sinal negativo. Então, nós temos 81 menos 36, K menor que zero. Passo o 81 para o segundo membro desta inequação, ele vai passar com sinal negativo, mas o sinal do K ele está negativo. Então, o que eu faço? Eu multiplico por menos 1. Mas, no caso da inequação, quando eu multiplico por menos 1, ao invés de menor, eu vou alterar esse símbolo aqui. Ele vai virar maior, porque eu multipliquei por menos 1. E aí, eu fiquei com 36K igual a 81, porque o número que está multiplicando a incógnita tem que ser positivo. No momento que eu multiplico por menos 1, eu tenho que alterar aqui esse símbolo da inequação. Então, ele saiu de negativo para positivo. Vocês sabem diferenciar, né? Maior e menor? Sim, Pelo 4 e 7 ou pelo braço mais forte e braço mais fraco? pelo braço mais forte, pelo braço mais fraco. Ou tem uma história também, a boca do jacaré, alguma coisa assim. Bom, o K vai ser, então, 81 dividido por 36. 81 e 36 são divisíveis pelo mesmo número. E aí vamos chegar que K é maior que 9 quartos. Se ele for maior que 9 quartos, essa equação não tem raiz real. Vai ser delta negativo. Vocês vão multiplicar, vocês vão dividir por 3, e depois dividir por 3 de novo, vai dar 9 quartos. Deu para entender? Deu sim. Se fosse eu, já tinha errado. Tínhamos dividido 81 por 36, que dava 2,25. Pois é. Bom, sabendo que a equação 5x ao quadrado menos 4x mais 2m igual a zero tem duas raízes reais diferentes, determine os valores reais que m deve assumir. Olhando para esse quadro aqui do delta, se ele tem duas raízes reais diferentes, ele tem que ter um delta maior que zero. Vamos resolver outra equação. Delta é b ao quadrado menos 4ac. No nosso caso, nessa equação, a é igual a 5, b é igual a menos 4 e c é igual a 2m. Então, b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4, a que é 5 e c que é 2m. Menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 5, 20, vezes 2m, 40m. Passo o 16 para o segundo membro, ele passa com o sinal trocado, menos 40m é maior que menos 16. Mas o sinal aqui que está antes da incógnita é negativo, então eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, aqui, ao invés de maior, vai virar menor. 40m tem que ser menor que 16. M é igual. M é menor que 16 sobre 40. Para simplificar, vamos encontrar que M tem que ser menor que 2/5. M menor que 2/5, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Que é o que o exercício está pedindo. Tem que ter duas raízes reais diferentes. Deu para entender?
Tá começando a clarear aqui agora. Acho que tem um exercício parecido com esse na atividade de hoje. Na situação 4, determinar o valor real de P na equação x² menos 3x mais 9 igual a zero, para que essa equação tenha duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais, se olhar aqui na tabelinha do delta, o delta tem que ser igual a zero. Então, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o b é menos p ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 9, tem que ser igual a zero, porque delta é igual a zero, e dá duas raízes reais iguais. Então, a gente fica com p ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4, vezes 9, menos 36. Achamos aqui uma raiz, equação de segundo grau, incompleta. Passo menos 36 para o segundo membro, ele vai para positivo. P ao quadrado igual a 36, então P vai ser mais ou menos raiz de 36. O P, então, será mais ou menos 6. Neste caso, P pode ser menos 6 e P pode ser duas linhas, né? Tem dois resultados. P duas linhas igual a 6. Tanto P igual a menos 6 quanto P linha, P uma linha, igual a menos 6, P duas linhas igual a 6, me dão um delta igual a zero nesta equação. Deu para entender? Deu sim. Essa parece ser mais fácil que as outras. Existe relação entre os coeficientes e as raízes. A gente pode montar uma equação sabendo a soma das raízes e sabendo o produto das raízes. A soma das raízes, ela é a raiz 1, que é o x de uma linha, mais a raiz 2, que é o x duas linhas. Esse valor, x uma linha mais x duas linhas, ou R, ele é igual a menos b sobre a. Sem desenvolver a equação, essa equação aqui, 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a zero, determine a soma das duas raízes. Eu sei que a é 3, que b é menos 8. E a soma das duas raízes é menos b sobre a. A soma, que é x uma linha mais x duas linhas, é menos o b, que é menos 8, dividido por a. Então, a soma é igual a menos vezes menos dá mais, 8 sobre 3. Então, a soma das raízes é 8 terços. A segunda relação é o produto das raízes, que a gente chama de P. Então, P é x uma linha multiplicado por x duas linhas, que é igual a C sobre A. Sem resolver a equação, determinar, a equação aqui é 2x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero, determinar o produto das raízes. Para determinar o produto das raízes, eu tenho que conhecer o C e o A. O A é igual a 2 e o C é igual a menos 10. Nesta equação, 2x ao quadrado mais 3x menos 10. Então, o produto das raízes é igual a menos 10 sobre 2, porque é C sobre A. O produto das raízes, então, é menos 5. Menos vezes mais dá menos. 10 dividido por 2 dá 5. Deu para entender?
Até agora não teve nenhuma pergunta no chat, acho que sim. Com esses valores, eu consigo montar uma equação. Posso compor uma equação de segundo grau se eu conheço as raízes. Então, a gente sabe que S é x uma linha mais x duas linhas, e que P, que é o produto das raízes, é x uma mais x duas linhas. Eu posso montar a equação da seguinte forma: x ao quadrado menos a soma multiplicada por x mais P igual a zero. Vou, como exemplo, determinar a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes são os números reais 5 e 7. Vou montar a equação partindo disso aqui, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Eu sei que S é a soma das raízes. A primeira raiz aqui é 5, a segunda é 7. Então, 5 mais 7 são 12. Já o produto é o produto da multiplicação das raízes. X mais linha vezes x duas linhas, nesse caso é 5 vezes 7, dá 35. A equação do segundo grau, então, vai ser x ao quadrado, porque a incógnita é x menos a soma das raízes, que é 12, x, que está aqui em cima, mais o produto das raízes, que aqui deu 35. Então, a nossa equação do segundo grau deste exemplo é x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Deu para entender? Deu sim, professora. Agora foi a vez de vocês. Agora vocês têm exercíciozinho lá para fazer. Acho que são só 4. Agora é a nossa vez de quebrar a cabeça. É a vez de vocês. Vou voltar aqui para a nossa aula. Isso aqui. Acho que agora vocês não veem mais a minha tela, né? Não, agora parece só a sua tela do Teams. Que horror, Adalto. Agora ferrou, não. Agora é hora de fazer exercício. Parei a gravação.